Boa noite, meus amigos que estão conosco nesse momento, aqueles que vão assistir nosso bate-papo num outro momento, né? Visto que as palestras elas ficam gravadas, que nós possamos ter bons momentos de reflexão. O tema que me foi confiado para a exposição dessa noite foi a fé transporta montanhas, que a gente encontra a referência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, de mesmo título, né? E esse capítulo do Evangelho, ele traz aí um subtítulo muito forte, que é o poder da fé. E esse tema, durante esse período em que nós todos estamos sendo aí testados, nesses quase 2 anos que vivemos essa situação toda mundial, né, da pandemia, inúmeras vezes a gente se vê sendo cobrado e sendo lembrado da necessidade de termos fé. É justamente essa capacidade de nos apoiarmos na fé que nos impede de cairmos em desespero. Essa certeza de que Deus está no comando, que nada acontece sem que Deus assim o permita, né? É que nos põe de pé e evita que a gente caia num poço profundo aí de tristeza, de desânimo, de depressão, né? Então esse tema, a fé transporta montanhas, ele é extremamente forte para todos nós nos momentos de prova, nos momentos em que nós somos testados, somos solicitados, né? E é incrível, eu sempre costumo dizer que o Evangelho, ele é um livrinho mágico, né? Que quando a gente abre as páginas dele ao acaso, ele nos traz exatamente aquela palavra, aquele estímulo que precisamos naquele momento. E eu confesso que neste período todo, nesses quase 2 anos de pandemia, por inúmeras vezes eu abri o Evangelho e caiu no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E chegou uma hora que eu até falei, meu Deus do céu, esse Evangelho deve estar viciado. Peguei um outro na estante que estava bem fechadinho, né? Porque espírita sempre tem mais que um Evangelho, né? Para ver se de fato estava, abria lá, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então é isso, somos lembrados o tempo todo do poder da fé, o quanto a fé tem esse poder de transformar montanhas. Mas a gente começa justamente com aquela citação de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que faz a referência do grãozinho de mostarda. E aí eu busquei uma figura que tem aí uma referência, né, do grão de mostarda entre os dedos polegar e indicador, para a gente ter uma referência, uma noção real do quão pequenino é esse grãozinho de mostarda e quão é grande o potencial que se encerra nessa sementinha, nesse grãozinho, né? E a citação de Mateus diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, né? E nada vos será impossível. Então, vejam, é uma mensagem objetiva e que nos dá a referência do quanto de fé nós precisamos. Então, a gente, diante dos problemas, diante das situações que fazem parte das nossas vidas, de todos os tipos de situação, a gente, por vezes, se vê ali meio balançado pela tormenta, né? E a gente não para refletir que a gente tem esse recadinho, né, deixado no Evangelho de Mateus, que se a gente tiver a fé desse tamanico, né, desse tamaninho ali do grãozinho de mostarda, tudo nos será possível alcançar. E aí isso já nos joga aí numa possibilidade imensa de reflexões, né? Mas a primeira delas, né? Se tiverdes fé, podereis dizer para esse monte, passa daqui para lá que vai acontecer. Mas o que é fé?
Qual é o conceito de fé? Fé é algo que é um substantivo abstrato, né? Que a gente não é tangível, não é um objeto tangível. Mas o que a gente entende por fé? Né? Será que é a fé religiosa? Será que é aquela fé que depende dos meus pensamentos, de tudo aquilo que a minha mente é capaz de criar? O que é fé? Aí a gente busca, né, no nosso amigo dicionário, vários conceitos aí, e a gente encontra uma série desses conceitos. Que fé é crença, é confiança, é crença religiosa, é convicção em alguém ou em alguma coisa, pode ser a firmeza na execução de um compromisso, na perseguição de um objetivo, pode ser o crédito, a intenção de, a confiança que se faz presente no coração da humanidade, né, quanto às suas possibilidades e realizações. Então, vejam, é um conceito que ele se expande desde a questão da fé religiosa até a fé ligada às questões do mundo material, né? As questões que nos afligem quando estamos aqui encarnados. Quando a gente pensa na questão da fé humana, são várias as situações que nos dizem acerca da fé, né? Eu peguei uma imagem ali onde as pessoas envolvidas nessa imagem, elas estão fazendo um exercício muito forte, muito presente de fé humana. Os bombeiros, quando estão ali manejando os equipamentos para apagar o incêndio, eles têm fé num propósito, no propósito de salvar vidas. Eles colocam toda a crença deles ali. Em momento algum, eles duvidam que eles sejam capazes de apagar aquele incêndio, de salvar as vidas que estão envolvidas ali. Então, nessa situação, é uma questão de fé, né? Eu até pus uma mensagenzinha ali, não tenha medo, tenha fé. Nesse momento, numa situação como essa, a fé humana que dirige esses profissionais aí, combatentes do fogo, é de salvar vidas. Então, eles acreditam em salvar vidas. Quando a gente vê um universitário, nós também em época de Enem, vestibulares e tudo mais, né? Sonhando em entrar na faculdade. Então, ele sonha com a universidade, ele sonha em dar um passo adiante na sua vida e iniciar a busca por uma carreira. Mas vejam que essa menina que está aí na figura, ela está exercitando a fé humana. Porque ela não está ali pedindo, ai meu Deus do céu, faça com que me baixe uma luz na hora do vestibular e eu consiga lembrar de tudo. Não, ela está estudando, porque ela está exercitando a fé humana, ela tem um desejo, ela tem uma convicção que ela está perseguindo e ela está fazendo a parte dela. Né? E aí pus uma mensagenzinha ali para a gente: não coloque limites nos seus sonhos, coloque fé, essa fé ativa, essa fé que corre atrás, que traça estratégias para alcançar os sonhos ilimitados na nossa vida, mas ali a gente tem uma pessoa que está praticando a fé humana, ela está indo atrás daquilo que ela deseja. Quando a gente vê um atleta, né, eu coloquei aí o nosso medalhista, né, o Thiago Braz, lá do salto com vara. Quando a gente tem um atleta que vai para uma prova e ele tem a firme certeza de que ele vai conseguir uma medalha, que ele vai conseguir um bom resultado, né? Ele tem fé, mas é uma fé apoiada em todo o seu potencial, em todos os treinamentos que ele já fez, em toda a capacidade que está ali concentrada naquela intenção, naquele desejo, né? Quando a gente tem lá um cientista, e olha que esses cientistas estiveram aí na mira de tudo que aconteceu nesse período de pandemia, né? Os cientistas que estão ali pesquisando vacinas, pesquisando tratamentos, pesquisando benefícios para a humanidade como um todo, eles exercitam a fé humana. Eles estão ali depositando toda o seu talento, os seus saberes, o seu conhecimento
para alcançar um objetivo, e nisso eles colocam de si, eles vão se desenvolvendo intelectualmente, vão fazendo com que as etapas do processo evolutivo vão se sucedendo, aí vão acontecendo, né? Quando a gente vê uma professora com os seus aluninhos pequenos, se dedicando no preparo das aulas, em conhecer melhor a sua classe, para escolher as melhores estratégias para alcançar os objetivos de aprendizagem, né? A gente tem um profissional ali que está exercitando a fé. Ele acredita e ele persegue aquele objetivo com dedicação. E esses exercícios de fé humana, eles são necessários em todos os contextos da nossa vida, porque eles fazem parte, essa crença, essa fé em ação na nossa vida, né, é o que nos move para frente, é o que vai dando estímulo, vai dando motivação para nós, espíritos reencarnados, prosseguirmos nessa nossa jornada que foi planejada, né, mas estamos fazendo um exercício que é muito íntimo, muito pessoal em todos esses exemplos. Essa fé humana, portanto, para a gente poder definir e chegarmos num conceito mais amplo de fé, é aquela que é usada no campo material, para conseguir objetivos materiais, objetivos intelectuais, como esses exemplos que eu citei. Todos temos condições de desenvolver essa fé humana, essa certeza de que é possível alcançar objetivos, é possível produzir benefícios para todos, né? Porque somos coadjuvantes de Deus aí na nossa vida de relações no planeta Terra, né? Então, se todos temos essas condições de desenvolver, é necessário estimularmos em nós a crença na nossa própria capacidade, a crença na nossa capacidade de realizarmos uma tarefa material, pois estamos inseridos num mundo material que tem necessidades materiais. Essa fé humana, ela se encontra apoiada, sustentada pelos valores pessoais, né? É aquela situação em que a hora que a gente colhe o resultado, a gente vai dizer, nossa, esses resultados foram obtidos, foram conseguidos à minha custa. E sim, isso carrega uma boa dose de verdade, mas sempre à nossa custa, apoiados por Deus e com a permissão de Deus. E, portanto, para que essa fé humana, que é sustentada pelos desejos e pelos valores pessoais, não exceda o limite do equilíbrio, né? É necessário que a fé humana seja aliada à humildade, para que ela não se transforme em orgulho, para que a gente, ao obter um resultado, saiba, nossa, eu obtive esse resultado com a permissão de Deus, ajudada pela espiritualidade, intuída pelo meu mentor, né? É necessário que a gente tenha essa consciência, né? De que a minha fé humana foi colocada em movimento, mas aliar tudo isso a um comportamento de humildade, né? Por quê? Porque a gente não pode cair no orgulho. O orgulho é um sentimento que vai nos iludir, vai transformar os resultados daquilo que a gente obteve de uma forma ruim e que pode, às vezes, comprometer até o nosso valor diante daquelas pessoas que estão conosco, que estão se beneficiando das nossas obras, das nossas atividades. Só que a fé humana, ela precisa está sempre aliada à fé divina, justamente para não resvalar para esse campo do orgulho. E o que dizer da fé divina? A fé divina é aquela fé que nos orienta no campo espiritual, que nos guia com a crença de que há uma força superior a tudo. Né? Lembram o primeiro pilar da doutrina espírita, a existência de Deus, né? E essa força superior que direciona a nossa capacidade para que a gente chegue a descobrir e desenvolver o nosso lado imortal. Essa fé divina, que precisa ser trabalhada em todos nós também,
aliada à fé humana, é essa religiosidade que agrega a prática da caridade, a fraternidade, a melhoria interior, né? Compreender que nós estamos num processo evolutivo. Então, essa religiosidade, esse processo de ligação de nós, enquanto humanos, a Deus, ser superior, é realizada essa ligação através dessa fé divina. E nós estamos inseridos num mundo, né, num mundo extremamente diversificado, com uma diversidade imensa, onde a fé religiosa, ela acaba sendo exercida de inúmeras maneiras. Eu até busquei uma figura aí que pudesse representar isso, porque há uma diversidade imensa de pensamentos religiosos, de dogmas particulares que permitem, em cada religião diferente, permitem que a humanidade exercite essa sua ligação com esse ser supremo, com essa força maior que é Deus, né? Então a gente encontra no nosso planeta religiões de matriz cristã, de matriz muçulmana, islâmica, hinduísta e por aí vai. Né? São muitas as vertentes religiosas, né, e os dogmas religiosos que estão disponíveis aí para a humanidade terrena. E nesse sentido, quando a gente pensa nesse exercício da fé religiosa, nesses vários caminhos que a humanidade dispõe, a fé ela pode ser raciocinada ou pode ser cega. Né? E aí a gente fala, nossa, mas qual que é a melhor? Não tem melhor nem pior, tem aquela que o ser é capaz de exercitar no dado estágio evolutivo em que ele se encontra. Se nós que abraçamos a doutrina espírita dizemos e acreditamos que a fé raciocinada é necessária para que a gente tenha consciência enquanto ser imortal, para que a gente consiga buscar a nossa evolução, nós chegamos nesse ponto de assim compreendermos. Mas a gente assiste nesse nosso planeta, que, como eu disse, é tão diverso, inúmeras pessoas que fazem uso da fé cega. Vocês querem ver? Ontem a gente passou na televisão uma matéria falando das pessoas que fugiram do Afeganistão por causa do Talibã. Então, é um exemplo ainda de uma comunidade inteira que confunde as questões religiosas, a vontade de Deus, com determinadas ações que trazem prejuízo material, trazem prejuízo às vidas das pessoas, né? Então, nesse sentido, a fé religiosa, tal qual se apresenta mundão afora, né? Ela pode ter essas duas características, ser a fé raciocinada e fé cega. E a gente convive com tudo isso, né? A gente convive com tudo isso, porque o mundo é diverso e é necessário que assim seja, porque a humanidade terrena ainda se distribui em vários estágios evolutivos, cada um na sua condição, né? Mas, quando eu penso em aliar, em somar a fé divina com a fé humana, né, eu chego a um resultado interessante, que é espiritualizar os objetivos da fé humana, dar um direcionamento, uma força material em busca do nosso desenvolvimento pleno. Então, esses exemplos que eu citei há pouco, como, por exemplo, a professora que dedica o seu trabalho de magistério com o carinho, com a certeza de que ali na sua frente estão alunos que são espíritos recém-reencarnados, que estão em fase de aprendizados iniciais, que precisam do carinho. A hora que ela faz isso, ela engrandece, ela potencializa os objetivos que o seu ideal de professora pode alcançar, porque ela dá uma força mais espiritualizada, visando o bem do próximo,
né? O bombeiro que entra lá na ocorrência de incêndio, acreditando que ali ele vai salvar vidas, acreditando que por trás tem uma força superior que o impulsiona a fazer aquele bem, ele com certeza ele entra mais potencializado no seu campo de trabalho. O cientista que vai a campo fazer pesquisa de medicamentos, de cura de doenças, de melhoria genética de alimentos, e seja o campo da ciência que for, quando ele vai revestido da fé divina, aliando a essa fé humana dele de conseguir os objetivos, ele vai potencializando a situação. Então, quando a gente volta naquela citação de Mateus, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai remover essa montanha daqui para ali. Olha quantas montanhas a gente acabou de citar. Situações bastante difíceis que requerem a doação, a dedicação de alguém que tem crença naquilo que pode alcançar, que tem fé no seu potencial humano, mas que uma vez somando a sua fé humana com a fé divina, ele potencializa os resultados, né? E aí eu puxo aqui uma frase do nosso querido Gilberto Gil, esse poeta que transforma em letra, em música, pensamentos muito grandes, muito espiritualizados, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, se a gente cantar a musiquinha do Gilberto Gil, com a certeza de que eu vou andar com fé na minha vida presente, eu não vou falhar, porque a fé não costuma falhar. Então, o exercício de fé é um exercício contínuo daquele ser que está com a sua mente, com a sua consciência em expansão, né? A sua consciência se abrindo para o mundo. E aí a gente busca lá um trechinho do Evangelho, lá no capítulo 19, item 5, que diz assim, eu vou me permitir ler aqui para a gente não perder detalhes. Então, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Nossa, a gente busca lá no Evangelho um trecho que nos faz reforçar o recadinho de Mateus, né? Diga para essa montanha passar daqui para lá que ela vai passar, né? Sabendo que montanha ali é uma alegoria, é uma metáfora, né? Mas no Evangelho, lá no item 5, a gente é lembrado que a nossa fé é capaz de agir magneticamente sobre o fluido universal, modificando as qualidades e lhe dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha aí, o nosso poder de realizarmos coisas através da fé. Através da fé. Quando eu leio esse trechinho, sabe o que me vem à memória? A cena da gente quando é pequeno, que leva aquele tombo, rala o joelho, tá ardendo, tá sangrando, e aí vem a nossa mãe, comovida com aquela nossa dor, querendo nos ajudar, com a fé de que vai socorrer o seu filho ali, e nos dá o famoso beijinho de mãe, né? O beijo de mãe, o colo da mãe, que às vezes a gente tá com o coração doído, em frangalhos, e aquele colo nos acolhe, porque a mãe ali, ela tem o poder da sua fé enquanto mãe, de que ali ela pode acolher o seu filho e ela coloca essa ação, coloca esse amor, essa certeza na sua ação magnética e transforma, assim, aquele momento, né? E aí os pais, como é que faz? A mesma coisa, gente. Eu estou usando o exemplo da mãe como uma comparação, mas nós, em tudo que a gente for fazer, se a gente acreditar
que aquilo que a gente está fazendo é para o bem, é para beneficiar alguém, e a gente pedir o amparo divino em todas as nossas ações que são bem intencionadas, né? Esse nosso poder vai agir sobre os fluidos universais, né? Vai agir. Porque tudo no universo está revestido pelo fluido universal, fluido cósmico. A nossa matéria é fluido cósmico condensado. Então, se nós acreditamos, por exemplo, nossa, eu estou doente e eu preciso tomar uma série de remédios, se a cada vez que eu vou pegar um copo d'água e vou tomar um remédio, eu penso, Senhor, me ajuda para que esse medicamento cumpra o seu papel. A cura vai vir com mais certeza, com certeza. Quando a gente coloca a água para fluidificar na cabeceira da cama, pedindo que a espiritualidade coloque ali os fluidos salutares que nós necessitamos, esse benefício nos chegará com certeza, porque esse poder que a fé tem de agir direta e especialmente sobre os fluidos, nos dá essa certeza de que o medicamento vai estar ali para a nossa necessidade, para atender a nossa necessidade, né? Continuando esse trecho do Evangelho, daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a fé ardente, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Por essa razão, Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi por causa da vossa pouca fé. Então, nós precisamos lembrar, a gente aprende as coisas na doutrina, é para colocar em uso, né, gente? Que se o fluido cósmico universal, ele está presente em tudo, a forma como nós tratamos com amorosidade, com fé, com a certeza de que as nossas ações vão resultar em benefícios, vão ser abençoadas pelo poder superior, né? Eu estou aliando a minha fé divina e a minha fé humana, e aí a gente começa a alcançar prodígios, como diz aí esse trechinho do Evangelho. Então, se nós podemos ter fé humana e fé divina, como que a gente vai saber qual tipo de fé predomina em nós, na nossa atual condição ou nas situações que nós vivenciamos na atualidade, né? Como que eu vou saber qual tipo de fé predomina em nós? E essa reflexão, ela está dentro lá do pacote do projeto do Conhece-te a ti mesmo, né? Então, é necessário que a gente também se conheça quanto às nossas relações de fé. O que predomina em nós? Será que eu sou uma pessoa que carrega na fé humana e se esquece da fé divina? Ou será que eu sou uma pessoa que bota toda a minha fé no lado do divino, né? Na certeza de que Deus vai amparar, que Deus vai fazer, e não faço a minha parte, não faço os meus esforços, acreditando no meu potencial humano, né? Como é que será que a gente vai saber? Bom, vamos ver quais são as características do ser humano no qual predomina a fé humana. Ó, predomínio, não quer dizer que não tenha outra, mas a predominância da fé humana. Geralmente é uma pessoa ainda muito voltada para as influências do mundo material. Se seduz demais às questões do mundo material. De repente, aquela pessoa que, nossa, ficou ali agoniado porque não conseguiu comprar alguma coisa na Black Friday, aquela coisa que ele queria, né? Que queria muito, né? É aquele ser que definiríamos como um materialista, para quem a vida está centrada nas conquistas imediatas. Então é aquela pessoa ainda que onde a gente percebe o predomínio do ter coisas ao invés de ser alguém do bem. É aquela pessoa que ainda está extremamente preocupada com a forma física e não com a saúde, que pode te permitir longos anos ainda
de vida sobre a Terra, né? E por aí vai. É aquele ser que ainda é caracterizado como um materialista. É aquela pessoa, né? A pessoa em que há predomínio da fé humana é aquela pessoa em que a fé se encontra sustentada pelos seus valores pessoais, onde a toda conquista feita, ele vai dizer, essa pessoa vai dizer, foram conseguidos à minha custa, eu tenho poder, eu sou inteligente, eu consegui, eu construí, eu comprei, eu fiz, né? E pouco se lembrando das inspirações que vêm do alto e que nos auxiliam na execução dos nossos projetos pessoais, né? Para esse ser, o futuro será cheio de incertezas, já que confia só em si mesmo. Se lhe faltarem as forças, a coragem, o ânimo, acreditará que o nada vai ser o seu destino. E, infelizmente, a gente convive com muitas pessoas que ainda estão nesse estágio, que depositam todas as possibilidades naquilo que elas têm o poder nas mãos, que elas sentem que está sob o seu domínio realizar. E quando isso não acontece, quando seus objetivos não são alcançados, essa pessoa vai deprimir, vai se entristecer, vai se enfurecer e não vai ver outras possibilidades, não vai conseguir enxergar, por exemplo, que a não conquista de alguma coisa às vezes foi a providência divina, livrando-o de problemas muito maiores ou de dores muito maiores, né? E como que será que é a característica do homem, do ser humano, no qual predomina a fé divina? Quem tem essa característica, né, que já tem uma boa dose de fé divina, é um ser que já admite a existência de algo que continua além da morte, que tem a convicção de que nem tudo acaba com a vida corporal. É aquela pessoa que está pensando na felicidade futura prometida por Jesus. E se as coisas às vezes não estão saindo tão bem quanto ele imaginava aqui, ele vai ter consciência e vai ter compreensão dos desígnios de Deus. A visão de futuro, de uma vida futura, lhe enche de esperanças, porque essa pessoa na qual predomina a fé divina sente que as suas potencialidades poderão se desenvolver a partir da ação da sua vontade. Então ele se põe em movimento, ele se lança nos seus projetos pessoais, acreditando que Deus vai prover, Deus vai lhe inspirar, vai estar junto com ele, acreditando na ação dos amigos espirituais, do nosso mentor que nos acompanha nessa nossa jornada terrena, né? Para essa pessoa na qual predomina a fé divina, muito mais que um simples dogma religioso, a fé tem outro significado. A fé vai ser a firmeza na execução da promessa de Deus, da felicidade futura, da evolução, do caminhar seguro, né? E aí ele vai ter a certeza, né, a pessoa que tem a fé divina bem trabalhada, né, que esse ser supremo vai contribuir decisivamente para que os seus projetos sejam alcançados, porque ele sabe que a vida imortal vai lhe possibilitar um crescimento sem fim. É a pessoa que já está espiritualizada e sabe que esta vida é um momento que passa e que é importante que seja bem vivido, bem aproveitado, para que os momentos futuros sejam felizes e promissores, né? Então, a ação desses dois homens, esse que predomina a fé humana e que predomina a fé divina, vão trazer as marcas que os diferenciam. Então, a atitude, as ações que cada um toma vão demonstrar se ali tem o predomínio da fé humana ou se ali tem o predomínio da fé divina, né? Para aquele que tem o predomínio da fé humana, as suas ações vão deixar transparecer a sua preocupação consigo mesmo. É aquela questão do ego que vai sempre aflorar. As suas necessidades vão ter que ser satisfeitas sempre em primeiro lugar. E quando isso não acontece, ele vai ficar muito mal, né?
O egoísmo, a inveja, a vaidade vão sempre falar mais alto no comportamento dessa pessoa que é caracterizada pela fé humana, né, unicamente. Essas imperfeições, egoísmo, inveja, vaidade, impaciência, vão sempre gritar mais alto. Por quê? Porque o futuro, o amanhã, para essa pessoa sempre vai ser uma incógnita. Onde há o predomínio da fé humana, se busca ser feliz aqui, agora, já, e não dá para deixar para depois, não há essa compreensão, né? Mas as ações de uma pessoa que já tem uma boa dose de fé divina não quer dizer que abandonou a fé humana, porque isso não vai acontecer, não nessa nossa condição material, vivendo nesse planeta material cheio de necessidades materiais, mas quando já há o desenvolvimento da fé humana, né, ciente de que há um futuro para si próprio, né, o ser, né, a pessoa, vai encontrar forças no bem que puder praticar para vencer as dificuldades que a caminhada terrena vier lhe apresentar. Já sabe que a gente não veio aqui passar férias, a gente veio aqui para trabalhar pela nossa própria evolução e de todos aqueles que estiverem combinados aqui conosco no nosso planejamento reencarnatório. A sua existência, a existência desse ser que já tem uma dose de fé divina, vai ser marcada por atos de nobreza, de caridade, de abnegação, de exercício de fraternidade espontânea, né? Porque é só por esses valores que estão aqui latentes, crescendo dentro de si, que o ser, que nós, né, vamos encontrar condições de nos desenvolver plenamente enquanto espíritos em jornada evolutiva. A sua confiança será marcada pelos aspectos de espiritualização. Então, a pessoa que tem uma boa dose de fé divina, ela sempre tempera as suas ações, ela sempre adoça as suas ações com a certeza de que somos espíritos eternos, que Deus está cuidando da gente. E aí a gente vai falar, nossa, mas tem que ser espírita para acreditar em tudo isso, né? Não. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo conhece muitas pessoas de religiões variadas e que agem com este grau de espiritualização que eu estou falando, que já estão despertas para as questões do espírito, sem que com isso tenham que dizer, eu acredito na vida após a morte, eu acredito na imortalidade do espírito. Não, é espiritualidade posta em ação, nas suas vidas de relação, na sua vida familiar, nas suas relações no ambiente de trabalho, né, que vão revelando, que as suas atitudes vão revelando aspectos de espiritualização, que essa fé divina já está trabalhada sem precisar ser declarada, ela é colocada em ação. Então, o ser no qual já há a presença da fé divina constrói a sua felicidade verdadeira para o futuro. Não sucumbe mais quando ele tem fracassos de ordem material, porque sabe que o que importa é a felicidade futura, é a consciência em paz, é deitar a cabeça no travesseiro e conseguir conciliar uma boa noite de sono, né? Então, desenvolver a fé divina é essencial ao nosso processo evolutivo. E é necessário aliar a fé divina à fé humana. Porque a fé humana todos nós temos, a fé em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes de realizar. Mas a gente já vem tropeçando há muito e muito tempo por nos dedicarmos, por colocarmos todo o nosso empenho nessa fé humana. É a hora de dar um passo adiante, é a hora de investir no grão de mostarda que está dentro da gente, né? E trabalhar a nossa fé divina, aliar essa nossa fé divina. E qual que é o caminho para a conquista da fé divina? A gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé sem obras é morta. Então, mãos à obra,
Mãos à obra. Eu tenho que ter trabalho no centro, mas tem o Covid, eu tenho medo de voltar para o centro. Pessoa, você é um ser encarnado 24 horas por dia. O tempo todo que a gente está se relacionando com o nosso próximo, eu tenho condição de estender as mãos e colocar a minha fé em ação, ajudando, escutando, partilhando a vida, né? Partilhando atividades dentro da própria casa, auxiliando, né? A fé sem obras é morta e a gente precisa exercitar essa fé 24 horas por dia. A doutrina espírita nos convida ao exercício da fé raciocinada e nos abre as portas para o conhecimento da vida no mundo invisível, no mundo espiritual. Com isso, a doutrina espírita, ela nos dá condições de superar determinados dogmas religiosos pelo exercício da inteligência, vislumbrar horizontes de maior compreensão da nossa condição de espíritos eternos. Aí você pode dizer, mas espera aí, eu já tive a bênção de nascer num lar espírita, então eu não tenho dogmas para vencer. A gente que pensa. Porque nós, nas nossas inúmeras encarnações passadas, a gente já passou por várias vertentes religiosas, desde a antiguidade. E a gente não sabe até que ponto esses dogmas estão aqui, escritos na nossa consciência, e às vezes ainda são empecilhos para que nós possamos avançar no nosso processo de espiritualização, de trabalhar a fraternidade, a doação, a abnegação em nós mesmos. Às vezes a gente ainda está preso por tudo isso que é atávico, que vem vindo, está preso aqui dentro, elos de uma corrente formada pelas minhas várias encarnações, e que agora a gente recebe esse convite da doutrina para o exercício da fé raciocinada, para a gente ir quebrando ciclos, sabe? Aqueles conceitos arraigados que estão na nossa cabeça e que nos impedem de avançar, de ter uma vida mais amorosa, uma vida mais leve. Então, a prática da fé raciocinada é necessária. Então, caminhando para as nossas conclusões, né? É bom falar de fé, né, gente? É bom falar de fé. A fé, ela é um processo, é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de que nós possamos cumprir a nossa missão perante Deus. E quando eu falo missão, eu devo lembrar que nós somos os seres inteligentes da criação. E por isso Deus confia em nossas mãos, confia em nossa inteligência como coadjuvantes da obra divina. Então é necessário que a gente reflita nessas questões de fé e aumentemos o potencial dessa nossa fé. Fé do tamanho de um grãozinho de mostarda já vai ser capaz de mover montanhas, né? A fé humana, ela se volta para as necessidades terrenas e, portanto, ela é necessária, porque nós estamos encarnados no mundo material, cheio de necessidades materiais e que necessita de pessoas comprometidas e que tenham fé no seu potencial humano, porque cada um de nós tem uma tarefa a realizar, né? Mas a fé divina, ela vem como uma retaguarda segura, né? Nos dando aspirações espirituais e futuras. Então, a melhor fórmula é somarmos as duas, a fé humana e a fé divina. A fé ativa, já que a gente falou que fé sem obras é morta, né? A fé ativa, ela é a aplicação daquilo que nós sabemos, mudando o mundo, começando pelo nosso mundo interior, né? Para que a gente possa colaborar com a mudança do mundo exterior, que vai ser uma consequência natural dessa transformação pela fé. Então, somar
a nossa fé humana, e para isso é necessário que a gente conheça a si próprio, que a gente conheça quais são as minhas potencialidades, para que eu possa pôr fé naquilo que eu, enquanto ser humano, posso realizar nesse contexto no qual estou encarnado, né? É necessário que eu junte essa fé divina, essa fé nesse ser superior que não nos abandona nunca. E sabendo fazer essa equação perfeita, né? Somar aquilo que a gente tem de fé humana com essa fé divina, que nós seremos capazes de mover todas as montanhas. Todas as montanhas que se apresentarem no nosso caminho. E quando a gente se sentir fraquejado, vamos lembrar daquela figurinha que eu mostrei no início, né? Da mão segurando o grãozinho de mostarda e ter a certeza que o recadinho de Mateus no seu evangelho, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai ser capaz de mover essa montanha daqui para ali e nada nos será impossível. Então, que nós não sejamos os apóstolos do Cristo, da passagem do Evangelho, que disseram, nós não fomos capazes de curar, e que Jesus diz amorosamente, não curaram porque não tiveram fé. Que a gente coloque em prática tudo que a gente aprende na doutrina e que é pelo pensamento, pela certeza de que o nosso propósito é bom, que a gente vai conseguir mobilizar magneticamente as nossas vidas, os nossos projetos, as nossas intenções, as nossas relações, para que o bem seja alcançado. Então, que nunca nos falte a fé e que a gente sempre tenha certeza desse poder da fé, né? Desse poder da fé, que ele nunca nos falte. A Lúcia Souza, ela falou assim, muitas das vezes a fé é uma experiência própria. Eu mesma estou correndo atrás de ano que vem, mas já prevendo usar meus ensinamentos no plano espiritual e uma forma de fortalecer também nossa fé. Ela falou isso. Sim. Sim, e quando ela fala que a experiência que a fé é uma experiência individual, é mesmo. Faz parte desse processo de conhecer-se a si mesmo, sabe? Porque não adianta. A gente pode ter nascido numa família extremamente religiosa e que não descrê da providência divina, mas quando nós somos colocados diante das nossas provas, dos nossos desafios, é uma experiência íntima, é uma experiência individual. A gente tem sim que fazer esse exercício e não adianta, não dá para terceirizar, né? Esse exercício de fé, ele é íntimo, é de cada um, diante dos desafios que a vida apresente. Sim, verdade. A Lúcia Helena Souza, ela falou assim, boa noite a todos. Cris, que bom te ver. Beijo, Lúcia. E tem a Lisa Rando, ela falou, obrigada, Cristina, pela reflexão sobre a fé. E eu encaixando aqui na gratidão dela, também agradeço muito, porque foi muito bom uma palestra de hoje, viu? Te agradeço. Para eu me refletir também, para a gente ter, né, mais a fé, a gente ainda é ser humano, né, nesse planeta aqui, então a gente precisa ter bastante fé mesmo, acreditar que tudo que a gente faz é em benefício do próximo, de nós mesmos, né, principalmente, em primeiro lugar, a gente, o próximo, e que a gente nunca está sozinho. Nunca, Deus, e estamos todos interligados. Ele está com a gente sempre, mesmo nas dificuldades, porque a gente tem que passar, né? Nós temos que passar. Então, mas que ele está sempre nos fortalecendo, sempre na nossa vida. Quem somos nós para falar, né? Falar. Verdade. Mas, então, essas perguntas que tinha, Maria Cristina, mas né, uma pergunta e gratidão. E eu, mais uma vez, agradeço a você mesmo, porque vou dormir com
pensando, né, que nem fala, tem as palestras, a gente fica com eles na cabeça, assim, pensando, né, e a gente não esquece, e vai lá, que assim, vendo, né, a gente tem que fazer mais, tudo assim, e é muito bom. Por isso Eu que é importante. adoro ouvir palestra, porque eu acho que palestra, eu brinco com as pessoas e falo assim, olha, palestra tem o efeito eco. Você ouve 40 minutos, 50 minutos, mas aquilo, se foi bom, vai ecoar na tua consciência. Tem o efeito eco, né? Que vai ficar ecoando, vai ficar te provocando a reflexão. E isso é necessário. Nossa, quando o eco vem é porque a palestra foi boa. Nossa, é muito bom. A Lúcia está falando assim, a Lúcia Souza, né? Que ela falou: minha fé foi tanto que nunca deixei de abraçar todos nessa pandemia. Ela abraça mesmo. A gente fala, não pode. Ela vem, não, tem que abraçar. Ela Mas você abraça sabe mesmo. que essa pandemia, ela foi um exercício de fé mesmo, porque a gente tinha que seguir as recomendações, fazendo a nossa parte, tendo a fé humana e acreditando que assim fazendo, Deus estaria nos protegendo, né? Mas sempre aliando as duas coisas, fazendo a nossa parte e acreditando na providência divina, né? Essa pandemia nos ensinou muitas coisas e ainda está ensinando, né, minha amiga? Assim, agora mais, né? Mas temos que acreditar, ter mais, que nem fé, né? Temos que ter mais fé. Isso mesmo. E é tudo certo. E como é que fala? Por isso a importância da gente estar assistindo as palestras, a gente estar lendo bons livros, porque se a gente ficar aí na inércia, sozinha, né, sem fazer nada, os pensamentos ou no noticiário, ou só no noticiário. O pensamento da gente pira a cabeça da gente. Então, ouvindo músicas saudáveis, né, músicas que a gente fica feliz de ouvir, mexe com o coração da gente. A gente está lendo livro, a gente está um filme mesmo, né, educativo, sim, que tem muitos aí para a gente assistir. Então é isso, por isso que é a importância que nós sempre falamos, né, da gente todos assistir uma boa palestra, uma horinha, o que é uma horinha? Que nos dá, nossa, preenche o coração da gente de alegria, de prazer. O Dimas vai tirar aqui para mim, vai tirar um negócio que apareceu aqui. Mas é isso, tá? Eu agradeço mais uma vez, em nome do Amor e Caridade, pela sua palestra. Eu agradeço o convite. Todos também que estão, né, assistindo, Deus abençoe a todos, que possamos ter uma boa noite de sono, a hora que deitarmos, né, na nossa cama e dormirmos, que a gente possa ter uma boa noite de sono tranquila, né, que enquanto nossa matéria descansa, nosso espírito possa, né, estudar, trabalhar, que a gente sabe disso, né, que não fica ali o corpinho, o espírito ali, e sai para nós podermos trabalhar e ajudar, auxiliar quem precisa, né? Mas é isso. Muito obrigada, Deus abençoe